Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção que nós estamos vivendo um período da história que é inédito, inusitado, onde até o contínuo tempo-espaço está sendo alterado. E é uma velocidade atordoante, né? É aplicativo de mensagem instantâneo, é videochamada, Facebook, é Instagram, YouTube, Spotify. E a comunicação, além de rápida, ela está com uma capilaridade incrível. Ela se espalha, cria um volume enorme de informação e um volume enorme de pontos de vista, e qualquer pessoa pode acessar isso com toda a facilidade do mundo no seu celular. Essa dinâmica, ela tem cada vez mais substituído alguns hábitos que a gente conhecia, como, por exemplo, o da leitura. Você consegue lembrar quando que você começou a ler, o que você lia? Era revistinha em quadrinhos, revista de moda, jornal, revista de música. Enfim, a comunicação hoje está um entrelaçamento entre palavra escrita, falada e imagem. Emoji, referência a meme, citação de vídeo. Isso está presente até quando a gente conversa presencialmente. E se for pensar, a palavra, junto com a imagem, junto com a expressão corporal, é a base dos conceitos que compõem, por exemplo, teatro, cinema, música, série, rede social, se pá, até crenças, paradigmas, filosofias de vida. Como que a gente veio parar aqui? Oiê, tudo bem por aí? Bem-vindo e bem-vinda. Esse é o podcast Comunicação Criativa, onde a gente vai conversar sobre comunicação criativa. Nós vamos falar ao longo de 6 episódios sobre a importância da comunicação eficaz, explorando linguagem verbal, não verbal e tudo mais que está envolvido nisso. A nossa ideia é inspirar, principalmente você que é da área da arte e da cultura e que pode estar sentindo o salseiro dos desafios de se adaptar a tanta transformação da comunicação de hoje em dia. O podcast Comunicação Criativa é um projeto realizado com recursos do FUNCultura, que é a Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Espírito Santo. E eu sou Alessandra Barros. Sou produtora cultural, pesquisadora, escritora e agora sou podcaster. Bora ouvir esse papo? Comigo aqui hoje, Thaís Helena. Ela é professora de História, pesquisadora, escritora e produtora cultural na área do audiovisual e do patrimônio material e imaterial. O termo comunicação, ele é derivado do latim, né, para variar, e ele significa partilhar, tornar comum, participar, tipo, espalhar, né? E aí eu fico pensando, apesar do ineditismo do que a gente está vivendo hoje, não é a primeira vez na história que a dinâmica da comunicação muda os rumos da nossa odisseia e terrestre civilizatória, né? Verdade. Começou com as pinturas rupestres, né? Que começou esse rolê da gente entender que precisava partilhar, comunicar, espalhar notícia. Tudo bom, pessoas? Deixa eu dar meu oizinho aqui, Falei né? pra caramba. Que a Alessandra é assim prolixa mesmo, mas é isso que a gente quer, né? Que ela conte tudo para nós do que ela tem para falar sobre comunicação. Bom, quando a gente fala sobre pintura rupestre, eu fico pensando muito no que nós temos no Brasil, lá NED, Guidon, lá em São Raimundo Nonato, Patrimônio Material Brasileiro, né? Em que nós temos encruado naquelas pedras, aquelas montanhas, várias pinturas, porque na sociedade, sabe, Alessandra, eu acredito, como você também deve ter percebido isso já, as pessoas, cada um tem uma habilidade. Né? Eu fui, e todos nós temos muitas habilidades. Sim. Né? Então, isso é sempre, não é agora, não é no século XXI, sempre foi assim, é ser humano. É. Então, você vai lá atrás, no homem pré-histórico,
tal. Tinha o que era melhor na caça, tinha o outro que era melhor na comunicação, sabe? Eu fico pensando isso, alguém olhou e pensou assim, gente, nós temos que registrar o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que dá uma ideia assim de legado, né, de registro, Aí é interessante pensar, e é interessante você falar que aqui no Nordeste do Brasil, né, que a gente vê pintura rupestre, a gente logo pensa naquelas cavernas da Europa, sei lá, da África. A gente não lembra onde está e está aqui, né, no A Brasil. gente fica buscando a nossa história na Europa, quando a nossa história aqui, ela tem uma ancestralidade incrível, né? Você pega lá nas pinturas rupestres, a comunicação da caça, então, caçadores com animais, né? A coisa do parto é bastante representado, e o sexo, porque isso está na sociedade humana. Que bom, graças a Deus. Sempre, né? Oremos. Preservemos, né? Tem uns engraçadíssimos, engraçadíssimos. Pois é uma necessidade de registrar o que eles faziam no dia a dia, né? E isso veio só, como é que fala, escalando. Porque alguns hábitos de comunicação, por exemplo, a gente tem Engraçado, eu não tinha pensado nisso antes, mas agora me veio isso. A gente tem uma ideia que a gente vê em desenho animado, que os homens da caverna, quando queriam uma mulher, eles iam lá, pegavam ela pelo cabelo e levavam para a caverna deles. Você lembra que passava isso nos Flintstones aí da vida? São estereótipos, né? São estereótipos, exatamente. Esses hábitos, felizmente, eles não se mantiveram, pelo menos não assim tão diretamente. Mas o da comunicação foi escalando, né? Pintura em caverna. Depois a gente vê no Egito, né? O Egito é uma coisa que... Antes de ir para o Egito, parênteses, são estereótipos masculinos que nós temos da contagem de história da humanidade. Então, será que os homens arrastavam as mulheres pelo cabelo? Tem isso registrado lá nas pinturas rupestres, alguma caverna? De onde tirou isso, então, né? Vamos deixar para refletir. Quem conta a história tem um poder. Sabe? Exatamente. De criar a história, criar a narrativa. É quem conta. Né? Pois é quem conta. E a comunicação também é sobre isso. Isso que eu estava falando ali no começo, de que isso tudo está aqui na palma da mão da gente no celular, que a gente pode ir lá, colocar lá a nossa opinião e o mundo inteiro, a gente publica, né? A gente torna público, todo mundo, e a gente começa a compartilhar isso, e é um poder, né? Um poder, claro. Esse estereótipo aí é uma coisa que vou deixar para a gente pensar no banho, pensa assim, antes de dormir. Onde que estava registrado isso? Por que isso existe? Vamos deixar isso no ar. Vamos para o Egito. Vamos embora, Egito. Por que eu pensei no Egito? O Egito é um tipo de comunicação, tem um negócio lá da escrita cuneiforme que a gente aprende na escola e a gente mais ou menos esquece. Agora, o Egito é uma coisa que está super presente, né? Sim. Tem até uns memes rolando que a gente voltou ao Egito, né? Porque a gente está com uma mania de se comunicar por desenhozinho, que são os emojis. A gente adora gato e a gente está fazendo umas pinturas estranhas no rosto. Rola essa piada na rede, tá? Mas o Egito é um tipo de comunicação que popularizou muito. Por que isso? Então, a gente tem talvez, vamos colocar alguns marcos, né? Falando aí do ponto de vista histórico. A Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta, século XIX, só um pequeno parênteses, né? No século XIX, Napoleão Bonaparte, na sua expansão do Império Napoleônico, foi para o Egito, que às vezes as pessoas esquecem que é África. Então, estamos falando de uma sociedade negra. Vamos começar por aí, né? Esquece Elizabeth Taylor, gente. Ali é a África. Ou talvez, assim, até com uma visão meio brasileiríssima, assim, um pardismo, são meio pardos. Esquisito isso, mas isso é uma outra discussão. Aí, nessa expedição, Napoleão Bonaparte sempre levou cientistas em suas expedições de guerra. Dentre eles, um lá descobriu uma pedra, que é a tal da Pedra da Roseta, que a gente pode chamar o primeiro Google Tradutor da história, né? E era enorme, era uma coisa incrivelmente, assim, esteticamente falando, é uma pedra gigante, né? No meio de a Pedra da Roseta. A pedra, ela tem
além da língua falada no Egito, ele tem mais 2 línguas, o que propiciou traduções e a verificação desse vocabulário, a estruturação desse vocabulário, para que fosse possível se trabalhar, né, com as outras línguas. Ou Entendeu? seja, um Google Tradutor mesmo, né? Você olhou, comparou. Que ela antes de Cristo, mas que foi descoberto só no século XIX, que havia essa multiplicidade de línguas no Império. Claro, Egito não chegaria ao Império se não tivesse Sim, mas abarcado tantas culturas. sim, e no Egito tinha uma peculiaridade que era a função dos escribas, né? Os escribas tinham uma função social ali, bem acima, bem perto dos faraós. E o que que eles faziam? Registrar, né? Ou seja, eles tinham a comunicação que registrada, que era o legado, na mão deles. E Exatamente. então Napoleão, além de conquistar terras, conquistou também essa ferramenta da comunicação. É verdade. É verdade. E aí depois veio Gutenberg com a prensa e deu aquela... Não, a prensa até antes. A prensa é antes de Gutenberg. A prensa é de... Me A ajuda prensa aí. ela vai pegar aqui toda a transição do feudalismo para Sim. a Idade Moderna. Então, Temos ela que pega, falar da prensa. É porque, como a gente está falando do Egito, aí pulamos para o Napoleão século XIX, Voltamos aqui. Voltamos Sim. aqui. Né? Nossa timeline é assim, gente. Batucinho. Mas se você pega Gutenberg, quando você tem a possibilidade de imprimir um material para que ele seja lido por várias pessoas em várias línguas, é quando se conseguiu o que hoje é um fato, que a Bíblia se tornasse um dos livros do Ocidente mais impressos do mundo. Hoje ele é o livro mais impresso do mundo. Então isso vai abrindo perspectivas de leitura, várias leituras, para o bem e para o mal, não é? Sim, Para o bem e para o mal. É aquele termo hoje, modinha, que é a narrativa, né? Então, eu leio aqui, penso de acordo com o que eu tenho, você lê aí, pensa de acordo. Só que agora a gente tem como espalhar essa opinião, né? E o que a prensa fez foi espalhar, Foi. espalhar o negócio, que antes estava na mão só de alguns. É. Agora, engraçado isso, porque era um período que a alfabetização não era tão forte. É uma curiosidade que eu sempre tive, eu vou tirar a curiosidade aqui ao vivo no ar. Essa questão da revolução da prensa de Gutenberg, que é uma coisa que na minha cabeça é muito parecido com o surgimento da era da internet, é uma coisa similar. Porque o que ele fez foi que, em vez da gente ter copistas, né, que ficavam copiando à mão as coisas, pudesse fazer várias cópias de uma coisa rapidamente. Só que não tinha muita alfabetização. Como que rolou esse processo de ele conseguir imprimir isso chegar em tanta gente, se não tinha tanta gente que sabia ler? Entendeu minha curiosidade? Entendo. Mas a gente está falando de séculos, né? É. Estamos falando de séculos. Porque, às vezes, igual a gente viveu agora há pouco a pandemia da Covid. Né? Tivemos esse número imenso de mortes. Quando você pega as grandes epidemias que assolaram o planeta, você vai usar como referência, invariavelmente, a varíola. Sim. Né? As epidemias de varíola. A epidemia de varíola é mais de 200 anos. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Por quê? Hoje a gente teve o desenvolvimento da ciência, você teve uma cientista brasileira, mulher, negra, que fez o sequenciamento genético, possibilitando que as vacinas saíssem até com um grau de rapidez assustador, que assustou até as pessoas. Imagina uma vacina em tão poucos anos. Saiu em pouco tempo. E é complicado, né? Complicado isso daí. E é interessante, realmente, se você pensar na revolução tecnológica, que é isso, que é a coisa da internet, isso tem quanto tempo, gente? 30, 40 anos?
Eu fiz curso, gente, abafa o caso, tá? Fica aqui entre nós. Não conta para ninguém, mas eu fiz curso de MS-DOS. Que para a maioria das pessoas não quer dizer nada. Antes disso, eu fiz curso de datilografia e as pessoas falavam também. assim, se você não tiver datilografia, você não vai ter emprego. Aí depois, se você não souber computação, falava na época. Computação. Se você não souber computação, né? E aí eu fico pensando, eu sou nova. Gente, eu sou nova. Serião, eu sou nova, pô. Então, quantos períodos históricos eu vivi na minha curta vida. Imagina meus pais, né? Eu fico pensando nisso, meus avós. E quando a gente fala de uma prensa de Gutenberg, para mim foi um choque você falar, pô, mas isso foram séculos. Porque vai começando, não começa a imprimir assim, bate de livro, tudo ao mesmo tempo. Imprimiu na minha cabeça, assim, eu viajando aqui, pô, ele imprimiu, começou a espalhar panfleto pela rua, toma aí a Bíblia, todo mundo, não foi assim. Não. Aliás, não sei se me permite um salto na história. Por favor. Nos anos 80, eu fui punk, né? Eu fui do movimento punk e fiz trabalho científico sobre isso, né, na universidade. Então, eu fiz uma análise sobre a velocidade da informação da época do movimento punk. Olha como você estava à frente do seu tempo. Porque era incrível, não tinha internet e você anunciava um show punk que tinha 3 ou 4 rapazes ou moças e tal, tocando uma guitarra, um baixo com 2, 3 acordes e tal. São e aquilo clássicos. juntava uma multidão do dia para o outro. Aí eu ficava assim me perguntando como se conseguiu se passar essa notícia tão rápido. Sabe? O que aconteceu nos anos 80 em São Paulo, da onde eu vim? Você tinha ali os fanzines. Os fanzines nada mais é do que um exercício da prensa do Gutenberg. É você fazer um texto que você datilografava, ia na máquina da Xerox, fazia aquele montão de cópia, tal. E se descobriu no movimento punk, isso a nível de Brasil, que tinha uma tarifa social no correio que era coisa de 2 centavos. Sabe? Então você podia meio que espalhar manualmente. Isso. Então, o que você fazia? Você tinha um limite no correio, sabe? De número de cartas que você colocava no correio, que eram os fanzines. Só dobrava o fanzine, pum. Que era um jornalzinho do que o movimento punk estava fazendo e o que pensava. O tal do newsletter, né? Hoje isso. Era um spam praticamente, então. Mas olha os princípios da internet se fazendo, a formação de rede. Eu precisava que você, minha vizinha, que a minha mãe, que o meu pai fosse no correio e colocasse um número X de cartas, tipo 20 cada um. Então você tem que formar aquela rede. Todo mundo tem que ir no correio para você, para usar a tarifa social. E a notícia, se espalhava mesmo. Voava. Tinha contato com o punk da Alemanha. Não, você não acredita. Globalizando mesmo. Panamá. Movimento feminista punk de Fortaleza. Eu recebia fanzine dessa galera toda. Eu achava aquilo tão impressionantemente mundial. Tem uma música eu acho que é do Gilberto Gil, que ele fala isso, que antes o mundo era grande porque a Terra era pequena e hoje o mundo é pequeno porque a Terra é muito grande, ou uma coisa assim. Essa a sensação que a gente tinha de tempo e espaço era uma coisa, gente, era muito diferente. E hoje, às vezes, eu vejo a pessoa falando assim, hoje em dia a internet... isso não brotou do nada, né? Teve todo um processo da prensa de Gutenberg ao movimento punk de São Paulo e seus fanzines, ao MS-DOS, olha isso, gente. Eu acho importante, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente ter essa consciência, vamos usar termos, né, moderníssimos, essa timeline das coisas, que isso não caiu na nossa cabeça, não é tipo, hoje em dia, agora é assim, não é que agora é assim, isso é um processo e ele está em contínuo, né? Queria que você falasse um pouco sobre a importância da gente saber isso, saber de onde veio, como que a gente chegou aqui, enfim, a história.
De novo, vou usar um exemplo. Adoro exemplos. Quando em 2005, já século XXI, 2005 foi ontem, gente. Já tinha computador, já tinha tudo isso, e eu não sabia mexer no computador. Aí eu pedi para meus filhos, por quê? Porque a gente tem essa falsa ideia. Eu acredito piamente que os jovens sabem muito mais do que eu de internet. Ponto. Tá? Ponto. Mas sabem o que mais do que eu? Ponto. Porque existe aí uma necessidade desse diálogo de gerações, né? Sobre a memória e a história, do onde veio, para onde vamos, né? Que a gente carrega e traz com conhecimentos, e desse conhecimento bastante prático, empírico, que se trabalha muito com tutorial, que o jovem traz. Isso. Lá em casa a gente tem essa piada, né? Que sempre que um eletrodoméstico qualquer dá um problema, sempre tem um seu João, que é uma pessoa que filma com o celular dele, ele explicando como conserta, e ali tem um tutorial. E se for um problema no celular ou no computador, sempre tem o Enzo, de 11 anos, explicando como resolve aquilo. E às vezes é um videozinho assim, e a gente fica com essa falsa sensação, eu estou muito velha para aprender isso. Não é bem assim. Eu, na convivência com essa geração mais jovem, eu entendo, né, que eles precisam que eu conte para eles como a gente chegou aqui. Eu preciso que eles me contem. Poxa, a minha filha nasceu junto com o celular. Eu falo com ela, você nasceu junto com o celular. Então, você já veio com o aplicativo instalado em você, não, né? já veio com chip. A gente tem essa sensação, as crianças estão nascendo de olho aberto, eu fico ouvindo, né? Já vem um menino de 2 anos, já está mexendo no celular. Fico ouvindo isso. Mas eu quero mandar uma mensagem, vou olhar aqui, ó, para você que é da terceira idade que está nos ouvindo. Não desista, não tenha medo. Meus filhos não quiseram me ensinar, eu fui do zero, eu comecei, eu não sabia nem abrir um Word. Por favor, não tenha medo. Vai e estuda, procura, faça como jovens. Vai na coragem mesmo, deixa eu ver esse coragem. negócio aqui. Eu fiz isso, deixa eu ver, agora eu vou sentar, eu e você, eu na frente da tela, e vamos nos entender aqui. Porque não há como, é igual inteligência artificial. Eu tenho ouvido muitos debates e até participado de alguns. Primeiro, é como se ela é inevitável e ela já está aí. Vamos começar por aí. Inteligência artificial já existe. Já está aí. Então, é igual quando lá na década de 80 eu fiz pesquisa sobre a implantação dos caixas eletrônicos nos bancos. Olha isso. Nossa, eu lembro dessa... Você lembra? Você foi bancária? Assim, lembra? A gente ficou tão impressionado com aquilo, e a primeira coisa que veio foi, meu Deus, vamos perder nossos empregos. Vai perder os empregos. Não, e vai mesmo. E vai mesmo. Mas é porque a gente vai evoluir, a gente vai um passo acima. Eu penso assim, otimistamente falando. Entendeu? Não perdemos nossos empregos, continua existindo. Não, eu mas acho... fazendo outras coisas. Eu acho que as coisas não são evolutivas, elas são cíclicas. Ponto. Isso, história. Ela começa e volta, vai e acontece, vai e acontece. Então, por exemplo, enfraqueceu o movimento sindical desse país? Com certeza. Você tirou bancários, você tirou um grande número de metalúrgicos por causa da robotização das linhas de produção. Isso agora fato. Está atingindo até os artistas também, porque agora a pessoa vai lá na inteligência artificial criar letra de música, que você já viu, está na maior polêmica esse negócio, né? Teve a greve dos roteiristas de Hollywood. Porque as pessoas estão indo lá. Porque ia fazendo chat GPT e já fazia os roteiros. Claro que, sempre lembrando que a inteligência artificial, ela faz coisas robóticas importantes e com sensibilidade humana, porque algum humano já fez antes. Treinou a inteligência artificial. Por isso, outro dia estava vendo um cientista no Roda Viva, eu não vou lembrar o nome dele, me desculpa, depois até peço que quem for fazer a edição coloque a legenda, porque é um cientista sensacional brasileiro, sensacional. O cara falando sobre inteligência artificial que, já que não tem jeito, tá?
vamos entender e usar, porque se você não treinar a inteligência artificial, ela vai ser uma inteligência burra. Sim, Sabe? porque ela é baseada... Como vários atendentes que te atendem nos empresa de telefonia, empresa de luz e água. Agora, eu fico pensando, entra filósofo agora. Agora, eu ouvindo isso, eu estou pensando aqui que a inteligência artificial, o que ela faz é pegar coisas criadas por humanos e recombinar de diferentes maneiras para criar uma outra coisa, que é o que os nossos neurônios fazem também, né? Exato. Então, a inteligência artificial nada mais é do que a nossa história inteira sendo jogada na nossa cara. Exatamente. E aí, como que você vê esse movimento, só para a gente finalizar assim, esse movimento retrógrado que nós estamos vendo, de pessoas meio que, o passado que era bom, em contrapartida com essa evolução tão rápida, a gente vê um movimento meio que involutivo de vamos voltar ao passado, vamos... Na história sempre foi assim, né? Uma coisa vem e a outra... Isso. O saudosismo da terceira idade, ela é ancestral. Ela Sabe? A geração sempre... dos anos 50 vai sentir falta da música dos anos 50, dos anos 80 vai sentir falta do Legião Urbana. Não tem jeito. Entendeu? Acho que isso é normal. Eu acho só que a gente, enquanto velhas gerações, estou falando de mim, De mim, não. Não, você não, você é menina. Eu sou menina. Deus está vendo, Deus está vendo. A gente só tem que estar aberto ao aprendizado. É simples assim. A gente não precisa abrir mão dos nossos valores por causa das coisas novas que estão chegando, né? A pessoa fala assim, hoje não tem música boa. Por favor, tá? Criolo, Emicida, Mary D, sabe? Procura que acha. Boa, jovem, compondo, fazendo, criando, entendeu? Não tem como. A gente tem que entender isso. Temos que ser um pouco mais, como é que fala isso, flexíveis com essas coisas, como nossos neurônios, recombinar coisas e criar. Isso. Ou seja, nada surge do nada, dizia o meu querido filósofo Parmênides, né? Nada surge do nada. E o que está acontecendo hoje, na era da comunicação digital, se relaciona diretamente com tudo que já aconteceu. Hoje a gente falou assim, bem resumidinho e bem do nosso jeito, da história da comunicação, a necessidade de registro, de legado, de memória, como que isso foi interferindo nos rumos da história. A gente observou o poder da comunicação, a importância do acesso às informações, a transversalidade, a interdependência da escrita, da fala e da imagem. E chegamos na nossa atualidade e vimos como que as narrativas, aspas, e representações de poder estão mais próximas de nós, teoricamente, né? Esse foi o segundo episódio do podcast Comunicação Criativa, onde a gente bate papo sobre comunicação criativa. E para ficar por dentro, inclusive dos bastidores, você pode nos seguir lá no Instagram, no @comunicaçãocriativapod. Obrigado por nos acompanhar até aqui, interage com a gente, vamos pensar juntos sobre isso, continua acompanhando, porque nos próximos episódios a gente vai falar de ferramentas que a gente pode usar para aprimorar a comunicação, começando pelo contexto. E vamos ter convidado especial? Vamos ter convidado especial, sim, Rafaela Wagmark, para ajudar a gente a pensar um pouco sobre isso e você não vai perder, hein? Valeu, a gente se encontra lá.